Ontem eu tava vendo um macaquinho, naquela Love e Fofura. Um macaquinho tirando cravo e espinha do braço do gurizinho. Tipo assim, sei lá, na Índia, assim, sabe? E o gurizinho acho que era dono do macaquinho. E aí o macaquinho espremendo, assim, sabe? E catando o piolho. Impressionante, né? Como é nós, né? Como somos iguais, né? Fantástico, assim, espremendo espinha, cara. E provavelmente espremendo correto, porque o gurizinho não reclamava de dor nem nada, né? E aí tem um negócio no fogo, água. E aí o gurizinho tirando... Deixando o espremer as espinhas e tirando o piolho. Ah, fantástico. Agora eu tava me espremendo aqui e me lembrei disso. Eu tô pronto aqui, se quiser. Ah, eu já estou filmando. Ah, já estamos? Com certeza. Eu achei que era introdução pra tua história. Tá pronto. Ah, tá. Eu disse 1, 2, 3, foi, tu começa a contar a história do macaco. Eu vou, vai vir. Alguma ligação? Bom, eu nasci... Eu sempre quis aquela métrica, nasci chorando, moinhos de vento. Mas não, nasci no Fêmea. Na verdade, muitas pessoas nasceram no Fêmea, né? Muitos, não tem tanto glamour assim. Em Porto Alegre, no bairro Leopoldina. Eu falo muito do Sarandi, mas eu nasci no bairro Leopoldina. E depois, só com 7, 6 anos de idade, fui morar no Sarandi. Eu não tenho muitas memórias assim lá daquele prédio onde eu morava. Tem umas fotos e eu lembro de algumas coisas, né? Mas o pessoal tá fazendo uma casa nova ali. Mutirão tem um bairro. E esse bairro Leopoldina, ele é um bairro de baixa renda. Hoje deve ser classe média baixa, mas naquela época era baixa renda. E aí a gente morava, eu me lembro que onde eu morava, assim, tinha tipo um campo, tinha os prédios, daí descia descia tipo um matagal, onde tinha um caminhozinho assim, e aí embaixo tinha uns prédios abandonados. Uma construtora estava fazendo e abandonou. Eu não sei qual é a construtora, mas já era o BNH. E naquela época, assim, tinha muito Vale Leite. Chegou a pegar isso? Vale Leite? Não? Tinha o Vale Leite do Sarney, uma coisa que era um tique desenquadrado que tu ia no armazém e pegava leite naquilo ali. Eu usava aquilo muito. E tinha um mercado lá embaixo, então eu ia nesse mercadinho buscar, porque tinha uns que parece que aceitavam, tinha uns que não aceitavam. Eu lembro que eu acabava indo nesse aí, era piazinho assim. E aí, cara, impressionante, meu apelido é gringo, né? Por quê? Porque meu cabelo era loiro quando eu era criança. E eu tinha o cabelo cacheadinho, que nem um anjinho, tem umas fotinhas. Até tem que ver minha mãe onde tá essas fotos. E eu tinha o cabelo bem loirinho, cacheado. E aí um dia uma mulher no armazém esse falou assim, ah, que linda que ela é. Eu falando pra mim, né? E meu pai, pô, imagina aquela época, né? Meu pai ouviu aquilo e ficou assim, ó, puto da cara. E cortou meu cabelo no mesmo dia. E daquele dia em diante meu cabelo nunca mais cresceu loiro. Aham, nunca mais cresceu loiro. Então por isso que o apelido era gringo em casa. Porque eu tinha o cabelo loirinho e cacheadinho. Tem as fotos, cara. Ah, impressionante, nem dá pra ver. E assim eu cresci, então na minha casa eu sou gringo. Minha família chama de gringo. Quando eu comecei a me tornar um pouquinho maior, lá com 5, 6 anos de idade, eu me lembro de ter desmaiado minha primeira vez, lá quando eu tinha uns 4 anos por aí. Eu me lembro do meu pai chegando, 4 para 5 anos, meu pai chegando no hospital, assim, apavorado. Eu era criança, tava correndo, eu ficava numa creche e antes eu podia brincar na rua, tinha a hora do sono e depois da hora do sono a gente podia brincar. E nessa hora depois do sono a gente foi correr, eu só me lembro de sair correndo e acordar no hospital, assim, desmaiei e tal. Eu tenho poucas lembranças assim. Algumas boas, mas poucas. E aí a gente foi morar nesses prédios lá que eu convivi com essas pequenos flashes que eu tenho de memória deles sendo levantados, assim, né, daí abandonado. E aí foi uma oportunidade, acho que meu pai achou, de a gente ir pra lá pra poder juntar uma grana e alugar em um outro lugar melhor.
E esse lugar melhor era o Sarandi já, né? Que não é tão melhor assim, mas pra nós já era. A minha mãe ficou de cara que eu botei isso nas redes sociais, hein, essa história. Mas eu acho ela tri bonita, eu acho ela tri massa. Eu não acho que é uma história de... Não acho não, tenho certeza que não é uma história vitimista, assim, não é uma história de complexo de vítima, assim, de superação, de redenção, de vitória. É uma situação que é a história da maioria das pessoas. A maioria das pessoas viveu isso, parecido, algo assim. Eu não vejo isso como demérito. A gente teve sorte, se é que existe, e superamos várias coisas que foram difíceis. Meu pai, como todo homem da época, bebia, tinha problema com bebida. A droga era uma coisa muito solta, assim, a gente convivia com isso assim, com uma coisa muito presente na sua vida. E antes da geração do meu pai, a geração dos nossos avós, assim, muita bebida, muita bebida. E eu nunca associei a bebida, assim, ou qualquer droga, como algo positivo, sempre associei como algo negativo, sempre associei como algo que fizesse muito mal, que fosse o ruim da família, assim, né? E eu vi aquele ambiente ali, achava que aquilo tudo muito degradante, assim, né? Via as mães sofrendo, e quer queira tu tem mais tempo com a mãe do que com o pai. Naquela época as mães eram raras que trabalhavam. Para minha mãe começar a trabalhar fora foi muito difícil, né? Sob ameaça, meu pai de separar, não sei o que, se ela fosse trabalhar. Mas ela foi trabalhar e não separou, não fez nada. Meu pai mais alardava do que fazia, né? Mais ameaçava do que... terror psicológico, mas é mais ameaça do que... né? E eram tudo pessoas legais, meu pai era uma pessoa legal, minha mãe era uma pessoa legal. Mas a gente que fez o que pôde, assim, com a bagagem que pôde. E eu encontro isso muito similar assim, na vida dos meus amigos. Tô super confuso, né, contando a história do começo, porque ela é, assim, tu nunca, por mais que tivesse combinado de falar isso aqui, de contar a história, nunca é, assim, claro na tua cabeça. Quando tu começa a pensar na tua infância, começa a vir um monte de história, né, e elas não são cronológicas, porque parece que as histórias que tem mais peso vem primeiro que as que tiveram menos peso, né? Mas esse peso eu tô dando agora. Daqui uns anos eu posso lembrar de uma outra história que agora para mim faz mais sentido, né? Representa mais quem eu sou, não sei. Bom, mas daí, seguindo, tentando acompanhar essa história com a história da Lítera, né? A gente veio pro Sarandi. Minha irmã nasceu lá no Leopoldina, tinha 5 anos de idade quando nasceu. Fui eu que dei o nome dela, Lisiane. Ela nasce nesse momento, quase nessa mudança aí. A gente vai morar lá nos Invadinos, na Leopoldina, e aí depois sai. Daí lá é uma fase bem ruim, minha mãe odiava lá, nossa. E meu pai fazia, tipo, encarava como é o que dava. Eu me lembro que os caras lá tudo tinham arma, todo mundo tinha arma. A minha mãe odiava, os caras tudo tinham arma. Meu pai tinha arma, assim. Minha mãe ficou, aliás, minha mãe nem sabia que ele tinha, ficou chocada quando ele tinha. Minha mãe ficou chocada. Cara, mas todo homem lá tinha uma arma, assim, era uma coisa meio que defender o território, não tinha polícia, cara. Tinha polícia, né? Falando assim, parece que tem, né? As pessoas falam, que na ditadura não tinha violência. Que não tinha violência aonde? No centro da cidade, nesses lugares, na periferia sempre teve. Na década de 70 em diante, quando começou o consumo de droga, aumentou. Eu convivi com a violência, assim, muito próxima. Inclusive com muita naturalidade, não via as coisas tão violentas, porque sei lá, o cara que era assaltante de um carro forte, no centro da cidade, ali no Sarandi, no Leopoldina, ele era o filho da Neuza, entendeu? Era o filho da Neuza, o guri jogava bola assim com bunda mole, de boa, entendeu? No centro era o perigoso assaltante, carro forte, sabe? Era um guri cheio de sonho, cheio de desejo, de frustração. Era só isso, entendeu? Olha que louco, né? Então quando a gente tá ali naquele universo, tu nem vai pro centro, nem sabia, nem tinha visto o rio, nada, não tinha visto nada, nem sabia o porto da cidade, onde é que era, nada. Eu ganhei uma lancha uma vez da minha avó, quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, por aí. Que é o momento que eu mais lembro das coisas, talvez tenha sido antes, mas não lembro tanto, né? Que eu nunca brinquei com ela, cara. Uma lancha de... Uma lanchinha que viu o Homem-Aranha e o Capitão América. E era o brinquedo mais bala que eu tinha. O brinquedo mais a fuder que eu tinha era aquele lanche. E eu não podia brincar para não estragar.
E aí eu brincava, eu fazia fazia com meus bonequinhos, fazia com prendedor, com prego, sabe? Fazia de lutinha e tal. E jogava Jumping Cross, usava outras coisas, mas eu tinha uma lancha assim pra brincar e dava pra tirar os bonequinhos, o Homem-Aranha, o Capitão América, dava pra brincar com eles. Eles ficavam sentados sempre, né? Sempre sentados, eles encaixavam na lancha. Mas era o Capitão América e o Homem-Aranha, podia brincar com eles, né? E passei minha infância olhando na prateleira assim os brinquedos sem poder brincar. E ganhei depois outros e foi o mesmo destino. E durou até o meu irmão nascer, muitos anos depois, quando eu já tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, meu irmão, uns 3, 4 anos, meu pai deu pra ele brincar e em uma semana ele destruiu todos, quebrou tudo, arrebentou com a lancha e tal. Então eu passei minha infância vendo aqueles brinquedos na prateleira e vi se destruir em 2, 3 dias, assim. Eu nunca ter brincado, já nem brincaria mais, aquela fato de já não tá mais brincando. Mas foi muito bizarro, assim, sabe? Porque a gente já estava numa condição de vida melhor, né? Então eu já não precisava mais guardar tanto aquilo ali. Mas naquele momento ele tomou uma outra proporção na minha vida, de souvenir, né? Tipo, sei lá. Bueno, esse era o aspecto, assim, entre Leopoldina e Sarandi. Quem tem a minha idade, mais ou menos, assim, 35, 37 anos ali, conhece isso. De 33 em diante, assim, já viveu essa mesma fase. Então a gente não saía pro centro nunca, nem era bem-vindo, né? Não se sentia bem-vindo. E na Redenção era o evento do final de semana. E aí a gente vivia sempre nos campinhos, os campinhos que tinham na volta, campinho de futebol, que hoje em dia não tem mais, até quando tu vai ver assim, tá meio abandonado, assim, né? As goleiras caindo, o mato tomou conta. Ou não existe mais, ou existe um condomínio hoje no lugar. Mas naquela época era o point da galera, todo mundo sábado, os guris olhando os guris jogar, tinha 3, 4 times de fora, passava sábado e domingo ali e tal. Isso já me deu mais pro adolescente, né, eu já tô lá no Sarandi, e começo a fazer meus primeiros amigos, vou estudar no Ferreirinho, o colégio que eu vou estudar até a 6ª série, eu vou estudar lá. A infância que eu mais lembro, né, que a partir dos 5 anos de idade é no Sarandi, e acho que é onde começam os traumas, assim, né. Eu tinha que ir pro colégio com um tênis chamado tênis Amazonas. Era um tênis de borracha, ele era todo de borracha, até o cadarço era fake de borracha. Ele era todo emborrachado, é horrível, só que ele custava 10 reais. E assim, ó, 10 reais hoje é barato, claro, mas naquela época também era muito barato. Já era barato naquela época, assim, isso já tinha entrado o real, era 10 reais. Logo que entrou o real, foi logo que entrou o real, assim. Tem outras coisas muito antes acontecendo, mas isso me marca muito. Porque é um momento, é um ponto de constrangimento, assim, tá na mão, chimarrão. Inclusive tu ganhava o apelido disso. Entendeu? Tipo, o Amazonas, isso ali é Amazonas, sabe? Quando eu queria avacalhar com alguém. Que era um tênis chamado Amazonas, que ele era todo de borracha, inclusive os cadarços estavam de borracha, tudo de borracha. Eles simulavam um amortecedor, que era febre também, tênis com amortecedor. Eles simulavam, só que era a primeira, como era mais curto ali, era a primeira coisa a arrebentar aquilo, então ficava com o tênis fazendo assim na parte de trás. E custava 10 reais o tênis, né? Então 10 reais nessa hora já, meu Deus, então meu pai adivinha, né? Comprou aquele tênis pra mim. Aquilo pra mim era na época as pessoas usavam Headley, Overdose, All Star, cara. All Star era 1000 vezes melhor. Mas tipo, All Star, eu me lembro, All Star custava 23 reais. E o Amazonas custava 10 reais. Adivinha, dava pra 2 Amazonas, né? Meu pai adivinha, comprava Amazonas, né? Essas coisas, meu pai tinha umas coisas muito bizarras, né? Ele, tipo assim, o Coca-Cola custava 2 reais. Churulipa, cola custava 1,95. Meu pai comprava, por 5 centavos ele comprava aquela pura açúcar, assim, os dois uma merda, né? Mas ele optava pelo mais merda ainda, assim. E eu usava esse tênis, então o que eu fazia? Eu levava eu troquei uma vez uns cadernos que eu tinha ganhado de geografia, história. Eu troquei meus cadernos, que meu pai pagou, e era caro isso. E eu troquei por um Headley todo rasgado, com fita tape em cima, assim. E eu, sabe o que eu fazia? Eu levava o tênis na mochila, chegava no metade do caminho e trocava os tênis. Ia pro colégio com um Headley todo rasgado. E outro detalhe, ele era menor que meu pé. Então ele era apertado e rasgado. Bom, só que pra mim um Headley rasgado era muito legal. Quer dizer que eu tenho muito tempo tênis, entendeu? Mais legal que o novo, porque faz tempo que eu tenho tênis, rasgado, não me importa tá rasgado. Tinha todo um... que era tênis de skatista, né? Era fantástico. Daí quando eu chegava em casa eu destrocava o tênis, né? E no dia de chuva então era o pior, que eu era obrigado de bota pro colégio. E era uma bota feminina, da Hello Kitty, cara.
E aí eu me lembro de uma vez um cara, tipo um guri mais velho, lá com 17 anos, 18 anos, pra mim já era um homem, né? Falar assim, perguntar pro outro cara, ô fulano, essa bota aqui é de homem, né? E eu não sabia se era brincadeira ou não, se ele tava ironizando ou não. E quando eu contei isso pro meu pai ficou furioso, ele queria saber quem tinha feito a brincadeira. Daí ali eu entendi que tava debochando de mim. Até então eu não tinha certeza, né? Imagina, um ambiente altamente machista, né? Tipo, nem se discutia as coisas, né? Hoje a gente tem toda uma discussão, né? Naquela época não cogitava discutir. Com esses microtraumas que vão dando assim de... Tu vai te sentindo menor, né? Tu vai te sentindo menos, tu vai te sentindo sempre... Não sou compatível, não ia frustrando, né? E aí, cara, tinha essa coisa, né, da bebida na família. Eu me lembro que pra mim era uma faca de dois gumes, porque se meu pai bebesse pouco, se ele não tivesse muito alcoolizado, era legal porque ele me deixava sair, eu podia jogar bola, eu podia descer, né? Ele ficava muito amoroso. Se ele bebesse demais, aí ele chegava querendo dar ordem, querendo... A casa tá bagunçada, não sei o que, queria ver meus cadernos e obviamente ia encontrar algo errado, então eu ia me ferrar. Bah, era um horror, sabe? Tipo, horrível. Ainda era uma faca de dois gumes, assim, né? Brigavam, todo mundo, enfim. Então pra mim aquela associação com bebida e droga sempre foi uma merda. Eu cresci numa família espírita, mas com ares católicos, assim, cheio de culpa. E eu tive uma diferença entre os meus amigos, que a maioria naquela época, por mais que o cara podia ser o cara mais errado do mundo, ele estava fazendo a catequese, era mesmo uma obrigação. Na verdade era até um rito de passagem assim, importante, porque é onde tu era inserido num outro coletivo. E eu não fiz a catequese, por conta disso, nem a crisma, eu não sei qual que veio primeiro, eu não fiz nenhum dos dois. E nisso o pessoal se encontrava no sábado, inclusive em rodinha ficavam rezando, tipo, tu decorou crê em Deus Pai? Eu decorei. Daí falava, crê em Deus Pai, tudo. E eu ficava boiando, porque essas preces não estavam no espiritismo, né? Até tinha o Pai Nosso, as coisas até tinha, mas essas mais lá do B assim não tinha. Não tinha. E eu pensava assim, que tipo assim, puta merda, eu quero estar junto com a galera e tal, não sei o que. Só que depois eu fui colocar, e no colégio eu ainda saí da sala de aula, né? Tipo, quando eu chegava na professora de religião, que era muito querida, a professora Mara, muito massa. Daí, acho que, não sei se foi pedido da minha mãe, de quem, mas eu era retirado da sala de aula. Só que aquilo me fazia ser parecia eu me sentia no século XIX, hoje pensando assim, vai ser que no século XIX, retira o menino que mexe com espíritos, assim, a família de espíritos, assim. E aí eu não podia não assistir a aula de religião, mas eu cheguei a assistir alguns, mas não precisava ter nota, então isso era legal. Aula de religião, né? Não era aula de religião, era aula sobre cristianismo. E não era cristianismo, não era um estudo filosófico de cristianismo. Era estudo da igreja mesmo, assim, da igreja cristã mesmo, não sobre a filosofia cristã. Sobre normas e condutas cristãs da igreja, não da filosofia de Cristo. Não se estudava a filosofia de Cristo, estudava as normas da igreja temporal, daquele tempo ali, sabe? Porra, era bizarro. Então, se minha mãe a ideia da minha mãe foi uma ótima ideia me tirar mesmo, mas não, acho que tá estragado isso aqui, né? Então, cara, tinha era bizarro isso. Mas ao mesmo tempo as sociedades espíritas da época também não eram tão, tinha um lance meio, todo mundo derivava assim de uma religião cristã, assim, né? A culpa, por exemplo, era uma coisa que eu carregava muito, assim. Sim. Posso falar? Não, a própria masturbação era uma coisa maluca, né, masculina, porque tu ficava assim, a primeira vez que tu descobri, sei lá, tinha 11, 12 anos, não sei se é tarde ou é novo isso, mas morria de culpa. Cheguei a jurar pra mim que era a última que eu dizia, eu vou me masturbar, né, vou bater uma até domingo, mas gastei também o tico ali. Fui até domingo fazendo aquilo. E pensei assim, segunda-feira em diante eu nunca mais vou me masturbar. Parou. Eu nem sei dizer esse nome, eu vou falar bater uma, eu acho, não sei se... Nunca mais vou fazer isso, não quero mais isso pra mim, não quero mais isso. Um dia isso vai que meus pais vão descobrir que eu faço, e aí... E cara, eu me lembro assim, de gastar o tico até domingo, né? Tava dando fantástico, assim, foi uma das minhas últimas. Eu no banheiro e... Nem gozava, não gozava. Não gozava, era só dava umas tremeliques nas pernas. Olha só.
Era muito novinho. E eu amanheci segunda-feira, eu me lembro direitinho, assim, tipo assim, ó, tô limpo, tô livre, todo mal. Olhava com orgulho, assim, pros meus pais, tipo assim, pá, sou um novo ser humano, assim, sabe? Graças a Deus, agora não preciso mais disso pra ser feliz e tal. Na segunda, na terça-feira ainda tava... Quarta, quinta-feira já começou a vir uma maldadezinha. Minha mãe vendia Avon, tinha as revistinhas da Avon. Eu vi aquelas mulheres de calcinha lá, eu, puta merda. E aí quando tinha os homens de cuecas, mas de calcinha, né? Então que dava quase sexo ali já, né? Aquelas pessoas tudo de roupas íntimas, assim, puta. Ah, não deu, eu disse assim, olha, vamos dizer assim, ó, uma por semana. Combinei comigo mesmo, essas promessas eram tudo pra mim mesmo, chegava, conversava com Deus às vezes. Olha, Senhor, o que o Senhor acha de fazer uma vez por semana só pra descarregar mesmo. Tipo assim, eu cheguei a falar assim com testa franzida, né? Franzida, olha, uma por semana só pra tirar mesmo essa energia ruim do corpo e deu. E aí meio que acordei comigo mesmo assim, mas depois tu quebra a regra, né? Tem dois momentos chaves assim, né, que eu lembro assim, tem vários na real, mas tem dois muito marcantes pra mim. A primeira vez que eu saí de bicicleta, que eu morava na frente dos prédios, a gente ficava sempre na frente dos prédios lá, eu morava na Baeté, né? Eu até achava inclusive que a música que é do Caetano, Você é Linda, sabe, que ele fala no Baeté, eu achava que fosse por causa da... E o mundo pra mim era aquilo ali, né? Tinha padaria, Piratini, tudo, tinha tudo ali, somente tinha tudo. E então eu não saí do Sonindia pra nada. Mas a primeira vez que eu saí, assim, que eu avancei, que eu lembro sozinho, secreto, assim, foi quando eu tava de bicicleta na frente dos prédios, eu sempre andava ali. Eu vou preservar o nome das pessoas para não ter problema depois. Mas um amigo meu morava ali, tinha bicicleta também, tinha uma BMX Monarch, toda equipada. E ele parou ali, a minha não era. A minha era uma BMX, mas comum. E aí ele falou assim, vamos dar fora dos prédios, assim, aonde? Né, na hora, tipo assim, como assim? Né? Aquele convite. E ele assim, não, vamos andar. E eu assim, tá, vamos. Eu, ali botei sangue nos olhos e fui, né? E começamos a andar. Eu acho que dos prédios ali até o Tumeleiro deve dar 3 quilômetros, uma coisa assim, 2 no máximo. Mas pra mim parecia uns 50, 100. E eu voando assim, eu chegava a escorrer uma lágrima assim, ó, voando minha bike, e a lágrima saindo assim, ó, o vento, tinha uma música no ar, assim. Cara, cena de filme, assim, eu me sentia... Cara, aqueles filmes de sessão da tarde, assim, sabe? Eu desbravando, passei o primeiro posto de gasolina, indo esse Brasil dentro, e começa a ver um cenário novo, assim, um cenário que tu não tinha visto aquele momento, já tinha, sei lá, talvez atrás de um banco do carro, assim, mas eu sozinho ali era muito novo. Cara, e nós indo, e eu subia, aí tem uma lomba assim, daí tem um Tumeleiro, ali eu tava indo longe demais já, assim, nossa. Passei o Tumeleiro assim, descemos a lomba e tal, não sei o que, quando chegou lá na outra ponta, tinha um posto de gasolina que depois ficou um tempão sem ser posto de gasolina, agora voltou a ser um posto de gasolina de novo. E nós paramos no posto que estava abandonado na época, e disse pro meu amigo, cara, daqui não vamos mais, cara, pelo amor de Deus, já fui longe demais, chega, aqui é o limite, aqui é o meu limite. Ele, não, vamos voltar então, não sei o que. Sei lá, tudo isso deve ter durado 4 minutos, 5 minutos, né? Mas pra mim, nossa, parecia que eu tava o dia inteiro fora. E aí ele falou assim, daí ele, não, vou voltar assim, só que quando eu olhei pro lado, eu olhei um prédio assim, inacreditável. Eu pensei assim, meu Deus, tinha um castelo. Eu assim, caralho, que é isso, cara, um castelo, velho. Eu disse, mas quem que mora aí? Será que é o governador, o presidente? Eu não tinha muita noção, assim, né? E daí ele assim, deve ser e tal. E ficamos olhando assim, mas ele não estava muito interessado em desvendar quem morava ali, mas pra mim olhar aquele castelo assim, que só via em filme, em desenho. E eu assim, olha só o mundo que tem pra fora, né? De onde eu moro, ali deve morar o... Não chamava de rei, mas alguém assim, alguém que mandava, alguém poderoso e tal. Anos mais tarde eu fui descobrir que era um motel medieval, que existe até hoje, um motel medieval ali no meio desse Brasil.
E eu não podia contar pra ninguém, eu não podia falar pra nenhum adulto que eu tinha visto aquilo, perguntar o que era aquilo, porque como é que eu fui parar lá, entendeu? Então eu não sei, eu tinha que guardar aquele segredo comigo. Puta que saco, primeiro segredo, primeira saída minha. Aí a segunda vez que eu saí dos prédios, tô de novo vendo os prédios lá. Aí eu ficava a vida inteira, não tinha nada pra fazer, ficava lá. Quando eu podia descer, eu ficava ali. Aí eu sentado na frente dos prédios ali e tal. Passa um magrão do outro lado da rua, todo de preto, coturno preto, de sobretudo, né? Não era tipo sobretudo, mas era uma capa assim, um pouco mais fina que o sobretudo, mas um tipo sobretudo. Todo de preto, acho que os olhos estavam pintados de preto também aquele dia, não sei. Ele usava, mas naquele dia não sei. Eu não conseguia olhar a cara dele, assim, né? Eu vi ele assim, eu tomei um susto quando aquela figura parecia um ser mitológico, assim, uma coisa, um vampiro, assim. E eu fui seguindo ele caminhando, ele foi entrando pra dentro do bairro, então eu nunca tinha visto ele ali, ninguém de fora vinha, né? Não era um bairro pra ser visitado, considerado perigoso e tudo. Então, até os parentes, tu sabia, né? Tipo, tu olhava assim no carro, tipo, o cara, o pai do fulano tem um Chevette, né? Daí tu olhava ali, às vezes o pai do cara não gostava de ti, né? Daí tu só ia lá chamar o cara se o pai não estivesse em casa, né? Então tu olhava assim se o carro tava na garagem. Se o carro não tava ali, dava pra chamar o fulano. Tu sabia direitinho, né? E daí tu sabia que o tio dele tinha um Uno, sabe? Daí se o Uno tá ali, o tio dele tá aí, então. Daí tinha um primo às vezes, que era legal. Mas se o pai estivesse em casa, tu mapeava tudo, sabia tudo. Eram sempre as mesmas pessoas. Eu olhei aquele cara, eu não tinha visto ele, né? Eu fui indo atrás dele. Tal. Só que daí tinha o beco do Luterano, tinha a caixa d'água lá onde morava o Vitor, que era meu colega. No pátio da casa do Vitor tinha um pé de bergamota enorme assim, que dava 1 milhão de bergamota, uma bergamota azeda pra caramba. E todo mundo pedia bergamota pra ele, bergamota super azeda. E ele falava, bergamota é azeda. As pessoas não acreditavam, achavam que ele era mão de vaca, mas era horrível, era um fel a bergamota. E uma caixa d'água enorme. Aí nesse bequinho, o cara entrou no bequinho e de um lado era o colégio Kennedy e do outro lado era o Luterano. E aqui tinha um muro gigantesco, que era tipo o muro do ginásio do colégio. E ele foi lá e escreveu assim, Punk, it's not dead. E eu assim, meu Deus. Tipo, grego, né? Não sabia o que estava escrito, né? Minha palavra punk, eu não sabia o que era. E do lado escreveu góticos do Sarandi e um caixão, assim. O caixão pronto, né? Caixão, essa aí falou minha língua. Eu olhei para aquilo assim, um misto de euforia, de emoção e saí correndo, mas saí correndo, né? Tipo, antes que eu seja visto, assim, sabe? Que nem filme. Eu não beco, fiquei assim entendido. E sei lá, quando ele terminou de pichar, ele se virou, eu já saí correndo. Vai que eu sou visto. E ele podia se teletransportar, né? E aparecer na minha frente, no final do beco, né? Tinha o beco todo para percorrer uma distância minúscula, mas vai que vai, né? Já tô bem alertado nesses filmes assim, né? Na sessão da tarde. Deu. Quando ele se virou de bicho, eu já saí correndo, já vi o suficiente, né? E voltei correndo, mesma coisa, não tinha pra quem comentar. Porque não podia dizer que tinha saído da frente dos prédios ali, né? Ficar de castigo. E aí, passa o tempo assim, eu vou encontrar tem um outro colega meu dos prédios que era roqueiro e tal. É ele que me empresta muitas coisas. De cassete, disco, de artistas punk e tal. E ele comentando, e eu falei pra ele, cara, não sei o que. E ele sabia inglês, né? Sabia razoavelmente, né? E eu levei ele lá pra mostrar pra ele lá o que o cara tinha pichado. Ele falou assim, não, falou, os punks não estão mortos. Deus, caralho, velho! E o que é punk? Punk. Ele começou a me explicar e tal, né? E gótico, gótico é... Ele disse, gótico é depois dos punk. É um movimento pós-punk, né? Os caras mais soturnos, né? Mais macabros, mas mexe em cemitério e tal, essas coisas assim. Se encontra em cemitério, essas coisas. E assim, eu dizia assim, nossa, que horror, mas achando tudo muito legal, né? Achando muito triste, assim. Mas por fora demonstrando uma certa, né, tipo, nossa, que horrível. Daí eu ia comentava com a minha mãe pra ver o que ela achava, né? Mas sabia que os góticos se encontram no cemitério e tal, ficam ouvindo música, bebendo vinho no cemitério. Minha mãe dizia, que horrível, que horror, não sei o que, não sei o que. Mas na verdade eu queria ver se tinha uma certa aprovação com aquilo, né? Mas não tinha, minha mãe não gostava. E eu, que momento, cara, eu comecei a adorar aquilo. Só que pra te achar, né? Não tinha internet, tinha nada, como é que... E um dia andando no Sarandi, tem um cara ouvindo a todo volume, e eu não sabia que era a mesma coisa.
Mas tinha um cara ouvindo na Rua do Valão, ali bem na esquininha, assim, antes da Severino Dias, não lembro na rua. Itaúna, eu acho, não me lembro o nome da rua. As ruas de Sarandi eram tudo nome de índio. O próprio nome, a Vila Leão ali, né? A Vila Leão era tudo nome de índio. Do outro lado tinha a Vila Elizabeth, que era outra galera, outro povo, e outra turma, outro rolê, outro pique. Tudo isso no Sarandi. Quem era Elizabeth não se dava, Vila Leão não se dava com Santo Agostinho, Santo Agostinho não dava com São Borja. Então, tudo lado, mas eram assim, bairros que tu não podia andar. Naquela época não podia andar. O que tu tá fazendo aqui? Tu tinha que ser muito amigo de alguém pra estar ali. Na Caiu do Céu, na Nazaré, mais lá pra trás, na Asa Branca. Era tudo meio na Brasília, na Vila Brasília, né? Na Rua A, aí tu tinha uns limites, até a Rua A eu posso ir. Que eu já era amigo das pessoas até ali, da Rua A em diante. Aí tu tinha que ter um amigo que desse um aval. E era sempre importante tu estar com uma pessoa junto, né? Isso não bastava dizer que tu conhecia. Hoje eu não sei como é que é, mas naquela época era assim. Eu vi que depois isso acontece em vários lugares, na época eu não sabia, né? Mas tinha uma rixa muito grande, Sarandi com o Rubem Berta, né? Com os pessoal dos outros lugares, Passo da Areia, Mangueira. Tudo não podia andar lá, tu tinha que conhecer alguém. Não era bem assim pra sair dali. Dava muita briga. Inclusive tinha festa no Clube Comercial Sarandi, tinha festa domingo de noite, que dava tiroteio, dava morte sempre. 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 Essa coisa de noticiar morte, assim, era tudo no centro da cidade. No centro, ali na vila morria, matava e tava tudo certo. Vida que segue. Eu no colégio, no Costa e Silva, eu vi um cara tomar um tiro a 5 metros de distância de mim, assim. Nós tava, sei lá, uns 14 anos, 13 anos, assim, de namorico ali. Ali na frente do colégio veio as gurias jogando vôlei, sabe? E vi um cara tomar um tiro, assim, 5 metros de distância, assim. A gente foi um pouquinho mais pra cá, só pra não é assim, saímos correndo. Ai meu Deus! Não, a gente foi um pouquinho mais pra cá só. Vem pra cá. Olha aí, os caras estão se estranhando ali. E um pouquinho mais pra cá, e aí veio correria, mães. Aí ficou um pouco bad vibe e eles iam fora, porque foi meio. Não sei o que aconteceu com o cara, mas o cara tomou um tiro 5 metros, eu me lembro hoje assim, nossa, meu Deus. Cansava de ver alguém com uma faca, né, com arma, assim, sabe de ver isso toda hora, né? O que eu tava falando mesmo? Me perdi? Eu ia contar o episódio do Gótico. Bom, então tipo, eu ficava muito na minha. Quando eu caminhava pela Vila Leão. Não ia muito para Elizabeth. Conforme eu vou avançando no colégio, tu vai conhecendo alguém e aí tu vai ampliando assim, teus alcances. Né? Mas na época eu ficava muito só na Vila Leão. Nessa época. Quando eu vou escutar pela primeira vez um cara, ouvindo o cara, todo sábado de manhã ele ouvia música. Não sei se ele acho que ia arrumar o quarto. Alguma coisa assim, que sábado de manhã era mortal, ele tava ouvindo. Então eu ia buscar pão e eu ia fazer toda a volta na quadra pra parar ali e ficar ouvindo o que ele ouvia. E tinha um lance soturno na música, tinha uma mensagem assim meio. Parecia um jardim de infância dentro do cemitério. Assim. Tinha uma beleza, mas era. E era o The Cure. E ele tava ouvindo The Cure e The Smiths e sei lá, Back in the Punch, mas The Cure, muito The Cure. E eu comecei a achar do caralho, então eu queria achar aquela banda The Cure, mas eu não sabia como perguntar. Tu conhece The Cure? Não sabia nem que era esse nome, não sabia nem. Sabe, chegar e perguntar assim, tu não conhece uma banda que canta em inglês, assim e tal, tipo, cantava assim, imagina, um bilhão de bandas. Tinha que fazer umas perguntas ridículas, virava chacota, mas não. Depois eu fui começar a descobrir, daí eu pegava minha fitinha cassete, quando eu comecei a conversar com esse meu amigo lá dos prédios, no Borba, ele começou, cara, ele começou a me mostrar, não é essa aqui e tal, deu, é essa mesmo. E aí eu comecei a fitinha cassete todo sábado, eu ia na casa dele lá e gravava, né, ele tinha CD, ou passava duplo deck, né, tinha fitinha duplo deck, daí ele gravava de um pra outro, aí tinha um outro amigo que tinha os vinil, eu ia lá na casa do cara também gravava. Eu adorava fazer aquilo no sábado, é o dia que eu mais gostava. Então eu comecei a ter material raro, assim, né? Isso com 12, 13 anos. E aí eu pegava um cabo de vassoura, já ficava tocando guitarra, assim, sabe? Eu ficava ouvindo a música e tocando, assim. Então, tipo, meio que nasceu assim a ideia de montar uma banda. Ouvindo e me sentindo representado por letras que eu nem sabia que estavam dizendo. Tipo, eu sabia que Moon era lua. Certo?
pra mim aquela lua já dizia muito, assim, sabe? Que tinha algo oculto, né? Algo misterioso, né? Então se eu escutava isso na música, já, pra mim já era o suficiente pra eu já achar... Só que essas bandas que vão ser pós-punk, elas vão ter a mesma vida que eu. Uma vida de um proletário, filho de proletário, né? Alguém que trabalha pra caramba. Os pais daquela época trabalhavam pra caramba. Tu acorda e teu pai não tá em casa já, né? E é cedo, porque é 6h30, 7 horas, tu tem que ir pro colégio. Teu pai já não tá mais em casa. Ele já saiu 5h30, 6 horas, pra pegar no trabalho às 7, 7h30, pra soltar às 6, 6h30, 7 horas, e chegar em casa às 8, 8 e pouco. Então o pai chegava cansado pra caramba, né? Minha mãe depois começou a trabalhar também, mesma coisa. Nenhum pai de amigo meu era chefe, dono de alguma coisa, né? Quanto muito tinha, talvez alguém tinha um salão de beleza, um mercadinho, talvez. Mas raro, muito raro, assim. A maioria trabalhava no colégio, era tia da merenda, era mãe de algum amigo meu. Vários tia da merenda era mãe de um amigo meu. Trabalhava na padaria. Assim, não dono da padaria, trabalhava na padaria. Todas pessoas assim, empregadas em algum lugar e sempre trabalhos assim, né? Proletário mesmo. Não eram profissões que exigiam grandes estudos, quase ninguém tinha faculdade, coisas assim. Então a gente acha que vai ser a primeira escala de pessoas que vão se formar, assim. Que vai vir essa onda de pessoas formadas. O sonho dos pais era sempre tipo que tu fizesse uma faculdade. Era uma garantia de alguma coisa. Trabalhar no Banco do Brasil, me lembro disso claro, assim. As coisas de sucesso pra mim. Trabalhar no Banco do Brasil, serviu carreira militar e fazer uma faculdade. Essas três coisas, assim, qualquer uma das três que eu fizesse, eu garantia a alegria dos meus pais. E mais tarde vai surgir uma nova. Nem era tanto dos meus pais, mas da minha família, que era eu ficar na oficina do meu avô, assim, sabe? Mas não era uma cobrança, assim, mas era uma expectativa. Eu acho que até eu gerei isso. Porque eu tenho o nome do meu avô. Meu nome é André Barbosa Hernandes Neto e meu avô é André Barbosa Hernandes. Então quando eu tenho 15 anos já nem morava mais no Sarandi. Eu saí e voltei, eu fiquei um tempo fora, eu fiquei 1 ano fora e depois voltei pro Sarandi. Morei no Parque São Sebastião. Quando eu fui morar lá, eu tinha uns 13 anos, no Parque São Sebastião, eu fiquei 1 ano lá. A gente morou numa casa que era da empresa que meu pai trabalhava, depois meu pai saiu da empresa essa. Aí meu pai teve que entregar a casa. Hoje nem existe mais a casa e tal. E essa casa aí, depois é a casa onde eu vou morar e vou encontrar o Thiago, anos mais tarde. O Thiago é uma criança ali, eu sou amigo, na verdade sou amigo das irmãs do Thiago na época, né? Eu tinha 13, 14, 15 anos, 14 para 15, não, eu fui morar lá quando eu tinha 14 para 15, sim. E o Thiago tem 5 anos mais novo, então o Thiago tem 10 anos, ele é um piá, andando de bicicleta pra cima e pra baixo, assim, né? E aí depois eu voltei pro Sarandi, quando eu voltei eu fui pra oficina do meu tio, ser ajudante. Trabalhar lá na oficina, mas eu era mais ajudante, que os caras ferramentas, assim, no último ano mesmo que eu comecei a ajudar em coisas maiores, mas eu era mais ajudante mesmo. A oficina era do meu avô e meu tio, esse tio Chico, que se criou na oficina. Mas todos os meus tios, parte de pai, né? Eu fui muito criado com a família parte de pai. A família, parte da minha mãe, era mais raro, assim. Eu tenho meus tios, meu tio Geraldo, meu parceiro, assim, amigão, meus primos, tudo. Mas eu tava sempre muito mais do lado acho que do nome, assim, por ter sido... Eu fui o primeiro neto homem também, assim, daí eu ficava meio que uma espécie de companheiro do meu avô, assim, sabe, escudeiro. Ele ia lá, ele tinha uma casinha, uma chácara em Morungava, cavava, ele fez até um subterrâneo, assim, lá pra nós esconder um esconderijo lá. Era muito legal, era muito legal. Parava no meio do caminho, tomava caldo de cana. Eu adorava. Meu avô tinha grana de muito trabalho, assim, né? Não tinha grana, né? Tipo assim, a história do meu avô dá uma outra história. Ele consegue criar um patrimônio de classe média baixa, assim, sabe? Ter uma casa simples, ter um trabalho simples, ter tudo digno, mas com muito esforço, com muito trabalho, virando madrugada, trabalhando, sabe aquelas coisas tipo assim, sem vida. Meu avô morre novo, meu avô morre com 65 anos, se não me engano. Eu tinha 15 anos quando ele faleceu. Eu vou pra oficina e logo ele para de trabalhar. Mas ele ia na oficina, visitava a gente lá, ficava... A casa era do lado, assim, na outra rua. Ele ficava indo lá o tempo todo visitando, mas eu já não peguei ele já trabalhando já. Ele já teve que parar de trabalhar. Pra ele era uma agonia, porque ele adorava trabalhar, trabalhava muito. Não, e essa oficina mecânica, falando assim, uma pessoa pode imaginar uma oficina como hoje, né? Uma oficina naquela época não era assim. Era um pátio, onde tu tinha uma ferramenta rudimentar, que aliás até meio que assim hoje, hein? Pouca coisa melhorou.
Uma oficina, um pátio, com umas ferramentas que o meu avô fabricava. Meu avô fazia as ferramentas. Meu avô era inventor, cara, meu avô era fantástico, ele era inventor, cara. Ele inventou uma máquina de lavar roupa, os clientes ficavam abismados, assim. E meu avô mal sabia escrever, cara. E ele inventava coisa, ele ouvia barulho e já sabia o que era, ele tinha um saber empírico, assim, sabe? Ah, fantástico, de outro mundo, assim, de outras vidas a sabedoria que ele trouxe. E ele também caçava tesouro, tem várias histórias, assim, ele achou um pêndulo lá, ele e outro cara com um jipe, tem uma foto clássica que eu uso, meu avô, assim, desatolando o jipe na praia. E ele ia caçar tesouro pelo interior, assim, um caixonado, assim, grande, né? Achou uns pratos, uns talheres enterrados, mas um caixonado grande, assim. Mas ele conhecia gente que tinha achado, assim, tesouro enterrado, assim, debaixo de num pé de uma figueira. Aí tinha toda a lenda ali, né? Foi enterrado e tal, não sei o que, daí tem os guardiões. Ah, era muito legal. Naquela época eu achava aquilo fascinante. Mas eu participei de poucas, assim. Nós fomos a Palmares algumas vezes lá, eu participei de poucas. Eu ia mais pra Morungava com ele. E aí depois ele adoeceu. Eu já estava 15 anos, naquela época tu não tá mais tão ligado assim com a tua família, tu tá mais se desligando, assim, tu quer mais a rua, né?